Os nossos representantes do Conselho Federal, eles fazem o quê? Eles escolhem o presidente do Conselho Federal. E uma peculiaridade muito importante, o presidente do Conselho Federal, ele não precisa ser conselheiro federal eleito, ok? Os demais integrantes da diretoria precisam ser escolhidos dentre os conselheiros federais eleitos, certo? Mas o presidente do Conselho Federal não. E uma última observação a esse respeito, né, pessoal? O presidente do Conselho Federal, ele é chamado de uma forma especial, tá? Ele é chamado de presidente nacional da OAB, certo? Então, o presidente do Conselho Federal é chamado de presidente nacional da OAB. Então, quando nós vemos o presidente lá, o presidente do Conselho Federal falando, o tratamento a ele sempre será presidente nacional da OAB. Bom, além disso, o Conselho Federal, ele é dividido em órgãos, né? E os órgãos do Conselho Federal são o Conselho Pleno, o órgão especial do Conselho Pleno, a primeira Câmara, a segunda Câmara, a terceira Câmara, a própria diretoria e o próprio presidente. Todos são órgãos do Conselho Federal, ok? Cada um deles é composto de uma forma e é presidido de uma forma. Bom, o Conselho Pleno, quando se reunir, será presidido pelo presidente nacional da OAB e secretariado pelo chamado secretário-geral. Por quê? A diretoria da OAB e todo órgão da OAB que tiver uma diretoria tem cargos que são os mesmos. Presidente, vice-presidente, secretário-geral, secretário-geral adjunto e tesoureiro, ok? Esses são os órgãos da diretoria da OAB. Presidente, vice-presidente, secretário-geral, secretário-geral adjunto e tesoureiro. Todas as vezes que o Conselho Pleno se reunir, reúnem-se o presidente da OAB presidindo o órgão, as delegações completas e será secretariado pelo secretário-geral. Quando o órgão especial do Conselho Pleno se reunir, quem presidirá será o vice-presidente, secretariado pelo secretário-geral adjunto. Quando as câmaras se reunirem, vai um integrante de cada delegação, como no órgão especial do Conselho Pleno. E a primeira Câmara será presidida pelo secretário-geral, a segunda Câmara pelo secretário-geral adjunto e a terceira pelo tesoureiro. Cada um desses órgãos tem a sua atribuição própria, ok? Depois a gente passa para os conselhos seccionais. Conselhos seccionais são compostos pela diretoria, presidente, vice-presidente, secretário-geral adjunto e tesoureiro, e por conselheiros, ok? Que são os chamados conselheiros seccionais. Os conselhos seccionais, eles são correspondentes aos estados da federação. Cada estado da federação tem um conselho seccional competente. Então, existe uma correspondência entre o estado da federação e o DF, né? E os conselhos seccionais, porque o DF tem o seu conselho seccional e cada estado da federação também tem o seu. E é composto por uma diretoria e por seus conselheiros. Alguma pergunta? Sou estudante da Forte do 5º semestre e eu queria saber quantos conselheiros integram um conselho seccional. Joia. Olha só, tem uma regra, que é o seguinte, é proporcional. A regra que a gente tem dentro do Estatuto da OAB, dentro do Regulamento Geral, perdão, é o seguinte. Enquanto o Conselho Seccional tiver até 3.000 advogados inscritos, ele pode ter 1.000, 2.000, 3.000, ele terá 24 conselheiros. Ok? Então, até 3.000 inscritos, 24 conselheiros. Depois disso, a cada novo grupo de 3.000, grupo completo de 3.000, eu somo mais um conselheiro. Então, no frigir dos ovos, até o momento que eu tenha 5.999 advogados inscritos, eu vou ter 24 conselheiros. Na medida em que eu tiver 6.000 inscritos, eu passo a ter 25. E assim, respectivamente. 9.026, 12.027, 15.028 e assim vai até um número máximo de 60 conselheiros. Ok? Então, o mínimo seria 24, o máximo seriam 60. E aumentando-se a cada novo grupo de 3.000 depois desses 3.000, né? Que eu completei, que eu tenho os 24.
ok? Bom, o Conselho Seccional, ele não é composto apenas por essas figuras, diretoria e os conselheiros, ele também é composto pelos ex-presidentes, que são considerados membros honorários vitalícios. Mas os ex-presidentes do Conselho Seccional só têm direito a voz, ok? Não tem aquela divergência que a gente tinha para o presidente do Conselho Federal. Eles só terão direito à voz. E a diretoria do Conselho Seccional, ele tem uma competência que é uma competência, tem uma constituição igual à diretoria do Conselho Federal, como nós havíamos falado. Bom, o Conselho Seccional, cada Conselho Seccional, também possui personalidade jurídica própria, ok? Então, cada Conselho Seccional também possui personalidade jurídica própria. E, não se esqueçam, nós temos uma correspondência quanto à sua jurisdição, de cada Conselho Seccional para cada Estado da Federação e o DF, ok? Então, cada Estado da Federação terá um Conselho Seccional, que terá abrangência em todo o Estado da Federação, e também o DF terá o seu Conselho Seccional. Vinculados a esses Conselhos Seccionais, nós temos o terceiro órgão da OAB, que são as subseções. As subseções, elas não possuem personalidade jurídica própria. Lembrem-se disso. As subseções não possuem personalidade jurídica própria. Por que elas não têm personalidade jurídica própria? Porque elas são partes autônomas do Conselho Seccional. E elas só existem para exercer atividades que o Conselho Seccional lhes atribua. E quando é que eu tenho a criação de uma subseção? Bom, primeiro que a subseção ela pode abranger mais de um município, mais de uma cidade, mais de uma região administrativa. Quem define a sua área de abrangência será o Conselho Seccional, ok? E a subseção pode ser criada a partir do momento em que eu tiver pelo menos 15 advogados domiciliados profissionalmente na sua área territorial. Então, quando o Conselho Seccional estabelecer qual é a sua área territorial, ele vai ver se tem ali 15 advogados inscritos para saber se vai poder criar, instaurar essa subseção. Inicialmente, a subseção ela vai ter só uma diretoria. Mas a partir do momento em que eu verifique a existência de mais de 100 advogados domiciliados profissionalmente no território da subseção, aí então eu passarei a poder ter, a critério do Conselho Seccional, um conselho. O número de conselheiros da subseção vai depender do Conselho Seccional, que por deliberação vai decidir sobre a criação da subseção, ok? As atribuições da subseção, elas serão todas determinadas pelo Conselho Seccional, certo? Muito bem. Por último, nós temos as caixas de assistência dos advogados. As caixas de assistência dos advogados têm personalidade jurídica própria, ok? Elas terão personalidade jurídica própria e elas são criadas também pelos conselhos seccionais. E quando que elas serão criadas pelos conselhos seccionais? A partir do momento que eu tenha vinculados àquele conselho seccional pelo menos 1.500 advogados inscritos. No momento em que eu tiver 1.500 advogados inscritos junto àquele conselho seccional, eu poderei ter a criação de uma caixa de assistência dos advogados, a CAA. Ok? Bom, a Caixa de Assistência dos Advogados, ela destina-se a prestar assistência aos vinculados ao Conselho Seccional a que se vincule. E ela tem como uma das atribuições principais fornecer um serviço de seguridade complementar. Ok? Bom, lembrando, né, que a Caixa de Assistência dos Advogados, ela adquire sua personalidade jurídica no momento em que tem a aprovação e o registro do seu estatuto junto ao Conselho Seccional ao qual ela vai se vincular, ok? Então, a Caixa de Assistência dos Advogados, ela tem essa atribuição de prestar auxílio mesmo ao advogado, um auxílio geral, né? E nós temos a função, né, a atribuição principal, que é de fornecer aí, então, de promover a seguridade complementar do advogado, ok? Muito bem, lembrando o seguinte, o Conselho Federal pode intervir nos conselhos seccionais. Quando é que o Conselho Federal vai intervir nos conselhos seccionais?